baixinho. Sem pecado e não. Baixinho, igreja. Vai. O nome dele é Jesus. Jesus é o nome dele, querido. Obrigada, Jesus. Obrigada a Deus por ter enviado o teu Filho amado, pela remissão dos nossos pecados. Obrigada, Jesus, que fosse até aquela cruz, Senhor, por mim, pelos meus irmãos. Obrigado porque tu subiste aos céus, mas enviaste o teu Espírito Santo, o nosso Consolador, e Ele está aqui, Ele habita em mim, e Ele habita em você, meu irmão. Aleluia, 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 aleluia. Com a consciência que o Espírito de Deus habita em você, com essa consciência, vamos prestar culto a Ele essa noite, amém? Amém, meus irmãos? Com essa consciência que Ele habita dentro de você, vamos prestar culto essa noite. Com a consciência que eu e você somos templo do Espírito Santo e que Ele habita dentro de nós, vamos prestar culto essa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Flua, Espírito de Deus. Usa-me da maneira que Tu queres, Senhor. Da maneira como Te agrada, Pai. Que eu seja o Teu canal essa noite para passar a Tua doce mensagem aos Teus filhos, aos sedentos, aqueles que não querem deixar a chama se apagar, aos afogueados, aqueles que têm lenha para queimar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Cumprimente quem está do seu lado. Vai tomar no seu lugar. Glória a Deus. Obrigada, louvor. Vocês são bênção. Aleluia. Graças e paz, igreja. Deixa eu dar logo aqui os parabéns às mulheres, amém? Deus abençoe a vida de vocês, a nossa vida. Somos preciosas, sim. Somos flor do jardim de Deus, sim. Somos especiais, sim. Amém? Eu vi hoje uma postagem bem interessante. Mais da metade do mundo é mulher e aquela que não é foi nascido de uma. Então, vocês homens têm essa total responsabilidade de nos amar. Amém? E eu declaro em nome de Jesus que esse final de dia vai ser abençoado. Declaro presentes inesperados chegando em sua vida. Sheila já vai dar 10 para as 8. Deus é o Deus de surpresas, amém? Então receba em nome de Jesus presentes inesperados da parte do Senhor ainda para hoje. Você que nos assiste nas redes sociais, seja muito bem-vindo. Queridos, vamos compartilhar o culto da nossa igreja? Deus colocou uma palavra maravilhosa para ser ministrada hoje, ensinada hoje. E eu sei que tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, seja canal de bênção. Coloca lá no grupo da tua família. Amém? E eu queria que os meninos colocassem para mim aqui o tema da palavra. Não apague o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Posso ouvir um aleluia mais forte? Eita glória. Meus irmãos, vocês estão prontos? Escuta isso. Eu quero construir algo com vocês essa noite, amém? Então nós vamos começar lá no Antigo Testamento e vamos começar a entender quem é o Espírito Santo.
Ele é uma pessoa, Ele quer se comunicar comigo e com você, amém? Eu não sei se você tem o hábito de conversar com Ele, de se achegar a Ele. Eu costumo dizer na minha casa que eu danço com o Espírito Santo. Eu danço mesmo com o Espírito Santo, amém? Porque Ele quer ter essa convivência comigo e com você. Aleluia. Mas para que a gente chegue nos dias de hoje, eu quero te levar a uma viagem agora lá no Antigo Testamento. E eu quero que os meninos coloquem aí, eu vou ler na versão ARA aqui, Êxodo 25, versículo 8. Vai prestando bem atenção no que vamos construir, amém? Êxodo 25, 8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora deixa eu te inteirar desse contexto aqui, desse fato aqui, dessa passagem aqui. Nesse momento aqui, o povo de Israel havia sido liberto lá do Egito. E Moisés, ele estava levando o povo ali para a terra prometida. No meio do caminho, aleluia. No meio do caminho, aleluia. No meio do caminho, vai pegando isso aí, aleluia. Deus, o próprio Deus, aparece para Moisés e dá uma instrução para Moisés. No meio do caminho, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu quero que você convoque o povo, e eu quero que esse povo traga ofertas para mim. Se você for ler o capítulo todo, você vai ver o tipo de oferta que Deus pediu. E essas ofertas eram para quê? Era para construir o santuário ou o tabernáculo. Para quê? Para que Deus habitasse no meio do povo. Aleluia. No meio do deserto ali, enquanto eles estavam apontando, indo, seguindo para a terra prometida. Glória a Deus. E lá em Levítico, capítulo 6, versículo 8, coloca aí. O Senhor lhe dá uma nova instrução a Moisés. Ele diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, versículo 9. Dá a ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã. Presta atenção. E nela se manterá aceso o fogo do altar. Pula lá para o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Queridos, quando você começa a ler a sua Bíblia, e não somente a ler, mas a estudar a sua Bíblia, o Espírito Santo, que é o próprio autor, ele vai te dando direções, ele vai te mostrando chaves, coisas que estão escondidas nas entrelinhas. E enquanto eu estudava essa passagem aqui, me chamou a atenção essa palavra: e nela se manterá aceso o fogo. E nela se manterá aceso o fogo. Pode colocar a primeira imagem, por favor? Olha essa imagem aqui, que eu que fiz, olha gente, no IA. Aleluia. Mantenha acesa a chama. Na antiga aliança, só os sacerdotes é que tinham essa missão de manter o fogo aceso no altar. E esse fogo representava o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora, preste atenção quando eu falei assim: e nela se manterá aceso o fogo no altar. É o final do versículo 9. Significa que manter o fogo aceso, quer dizer que esse fogo aceso não foi aceso por mãos humanas. Esse fogo ele foi aceso pelo próprio Deus. E está registrado lá em Levítico, capítulo 9, versículo 24. Coloca lá para a gente colocar os olhos nisso. Levítico 9, 24. Levítico 9, 24. Glória a Deus. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostou-se sobre o rosto. Glória a Deus. Queridos, o capítulo 9 todo, ele descreve a inauguração do ministério sacerdotal.
Após Arão e os seus filhos realizarem os sacrifícios ordenados pelo próprio Deus, 8 dias depois da sua consagração, a glória de Deus desce diante do povo, aleluia, em forma de fogo, e consome todo o holocausto. Isso significa que Deus aprovou. Deus aprovou aquele holocausto. Quem já ouviu aquela expressão? E o holocausto subiu como aroma suave, chegou nas narinas do Senhor, né? Às vezes a gente até ora dessa forma. É quando Deus se agrada, Deus recebeu aquilo ali. Aleluia. E no Antigo Testamento a gente vai ver outros eventos onde Deus se manifesta como forma de fogo. Onde, Sheila? Lá em Êxodo, não precisa abrir, eu vou só citar, você anota. Êxodo capítulo 3, versículo 2, Deus aparece a Moisés na sarça ardente. E é um fogo que arde, mas não consome, aleluia. Simbolizando o quê? A santidade, a presença de Deus. É tanto que ele diz, Moisés, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você está, ele é santo. Aleluia, aleluia. 1 Reis 18:38, o fogo do Senhor, eita glória, desceu para consumir o holocausto de Elias, aleluia, provando a soberania de Deus, queridos, aleluia, 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 450 profetas de Baal, e eis que levanta um homem ungido do Senhor, e Deus desce como fogo, e consome todo aquele holocausto. Ah, Pai, como nós te amamos. Obrigada, Senhor. E agora, Sheila, agora nós estamos na nova aliança. Aleluia. E eu quero te lembrar algumas verdades que você já conhece, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Lá em Isaías 9:6, também não precisa abrir. Diz assim: um menino nos nasceu, cujo governo, o seu governo é eterno. Seu nome é, você sabe, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é ele? Jesus. Aleluia. Ele nasceu de uma virgem, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo envolveu uma virgem e ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E esse menino cresceu, queridos. Foi batizado nas águas por João Batista, o profeta João Batista, aquele que veio abrir caminho no deserto. Aleluia. E João Batista, lá em Mateus 3:11, ele falava assim sobre Jesus: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, aleluia, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o céu bradou, em uma alta voz, disse: esse é o meu filho amado, em quem me alegro. Aleluia. Então Jesus começou o seu ministério. Ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Aleluia. E ele ensinou as boas novas. E ele curou, e ele libertou, e ele ressuscitou centenas de milhares de pessoas que não caberia na nossa Bíblia, meus irmãos. Aleluia. Coloca a próxima imagem, meu irmão. Ele foi perseguido, preso, crucificado na cruz, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E olha só essa imagem, queridos. Ali está o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem culpa nenhuma, que entrou no meu e no seu lugar. Aleluia. E ali ao lado, não sei se você percebe, está um túmulo vazio. Ele ressuscitou, ele
Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e vivo Ele está. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode tirar essa imagem, querido? Antes de subir aos céus, Jesus permaneceu 40 dias aqui nessa terra, fazendo o quê? Ensinando e fortalecendo os seus discípulos. E Ele deu uma ordem: ficai em Jerusalém. Aleluia! Nós cantamos isso, né? Ficai em Jerusalém. Abre aí Lucas 24, 49. Obrigada, Senhor. Eis, isso é Jesus falando, viu, queridos? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Que poder era esse? O batismo no Espírito Santo. E em seu último discurso, Jesus disse lá em João 16, agora eu queria que pudesse colocar na NVI, João 16, 7, do 7 ao 11. Olha o último discurso de Jesus. Contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. E se eu for, eu o enviarei. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aleluia. Agora redobre aqui a sua atenção. Acontecem dois fatos muito importantes aqui no Novo Testamento. O primeiro deles está lá em João 20, 22, na NVI ainda. João 20, 22. Olha o que acontece. Depois de dizer isso, Jesus estava falando com os discípulos. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Digamos que na última reunião ali, né, com os discípulos, Jesus faz. E esse primeiro sopro de Jesus com os discípulos simboliza para nós o novo nascimento, queridos. Quando nós dissemos sim a Jesus e confessamos Ele como o Senhor e Salvador de nossas vidas, foi ministrado aqui pelo nosso irmão Ailton, no mesmo momento Ele... Aleluia, obrigada, Senhor. Ele passa a habitar dentro de mim e de você. Um corpo imperfeito, cheio de pecado, cheio de mania, mas Ele humildemente vai, eu habito em você. Aleluia, aleluia. Agora acontece um outro fato depois, o Pentecostes, está lá em Atos 2, 1 a 4, na NVI também, por favor. Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, outra coisa que me chamou a atenção, o Espírito Santo, eu disse, uau. De repente, veio do céu um som. Foi um vento? Foi um quê? Um som como de um vento. Eu passei a vida toda achando que era um vento. Não foi um vento, foi um som como de um vento. Obrigada, Espírito Santo, por tantas revelações quando você quer buscar a palavra. Quando você diz, o autor da palavra senta aqui do meu lado e começa a me dar revelação. Aleluia, aleluia. Não foi um vento impetuoso, veemente. Foi um som como de um vento. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas como de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe permitia que se expressassem. Aleluia. E aqui nesse fato, no Pentecostes, o Espírito Santo, ele vem sobre as pessoas que estavam naquele
lugar. Para quê? Para que eles fossem revestidos de poder. E esse poder que recebemos, essa unção de poder do Espírito Santo sobre, é que nos capacita para a boa obra do Senhor. É que nos capacita para o ID. É que nos capacita para que nós possamos ter acesso aos dons disponíveis de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Até aqui tudo bem? E agora, Sheila, o que é que temos para essa geração? Aleluia. O véu foi rasgado. Do alto para baixo, do alto para baixo, do alto para baixo. O cordeiro foi entregue puro, santo, imolado como sacrifício. Jesus vive. Ele ressuscitou, subiu aos céus. E o Espírito Santo está em nosso meio. De quem é a responsabilidade de manter o fogo aceso? De quem é a responsabilidade de manter o fogo aceso? Diga, é minha responsabilidade. Falamos tanto em alma, avivamento, bem, alma, ele vai vir quando você começar a fluir como rios de água viva. Porque ele já habita dentro de você. O rio que habita em mim com o rio que habita em você, quando eles se juntam, meu querido, é uma grande cachoeira que começa a transbordar. Aí o avivamento é de dentro para fora, é de dentro para fora. Aleluia, 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 aleluia. Diga assim, Deus é bom. Ele é tão bom que dentro de nós agora habita o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, queridos. Nós somos o templo. O nosso coração é o altar que precisa estar queimando com essa chama acesa. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Não só é quinta e domingo, é todo dia, todo dia, todo dia. Não só é dia de rema, é todo dia, é todo dia. Não só é aula de consagração do rema, é todo dia, é todo dia. É todo dia que essa chama tem que estar acesa dentro de mim e de você. Queimando, queimando. Precisamos ser e estar e viver cheios do Espírito Santo. Não é de vez em quando. É sempre. É sempre, é todos os dias. Sheila, eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda. Pois bem, hoje é um bom dia. Aleluia. E o que você precisa fazer? Crer e desejar de todo o seu coração. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Amém. E agora? Agora creia e deseje. E queira. Aleluia. Deixa eu contar para vocês um breve testemunho meu. Eu me converti em 2005, em maio de 2005. Em uma igreja bem tradicional. E louvado seja o nome do Senhor por aquela igreja que me acolheu. E eu recebi a boa palavra, e eu aprendi a boa palavra, e eu comecei a crescer no conhecimento de Cristo ali naquele lugar. Passado algum tempo, era muito natural, queridos, olha, eu não gostava de ler, olha só. Só que quando eu conhecia Jesus, eu queria saber quem Ele era. E a única maneira disso acontecer era lendo a palavra dEle. Então eu aprendi a gostar de ler lendo a Bíblia. E eu já li ela algumas vezes, toda. E eu comecei a devorar, porque eu queria saber quem era Jesus. E lendo ela, eu descobri que tinha também o Espírito Santo. E eu descobri também que Ele quer se manifestar em nós e através de nós. E aí, aquele lugar começou a ficar pequeno para mim, você entende? Deus, Ele não te tira de igreja, Ele te transfere com propósito. E aí o Senhor me transferiu para uma outra denominação pentecostal. Aleluia. E quando eu cheguei naquele lugar, acontecia um evento lá. E nesse evento nós tínhamos 2 momentos bem importantes, bem significativos. O primeiro momento era chamado de libertação. De oração, de imposição de mãos. O nosso pastor pregou sobre esses dias, sobre imposição de mãos. Isso é bíblico. E ali tinha esse momento. E quando eu cheguei naquele lugar, eu fui com muita sede. Eu queria esse Deus, eu queria Jesus, eu queria mais dele. Então eu falei assim, olha a minha oração. Eu disse, chegou o momento desse momento de libertação. Eu disse, Deus, se tem alguma coisa dentro de mim ainda,
Se tem algum demônio, se tem alguma coisa, ele vai ter que sair hoje em nome de Jesus. Eu não aceito voltar para casa desse jeito. A minha filha estava participando comigo desse evento e eu disse, filha, se mamãe se manifestar aqui, está tudo bem. É porque hoje eu só saio daqui curada. Aleluia, 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 aleluia. Mas querido, preste atenção. A imposição de mão, ela é bíblica, aleluia. Mas ela é um paliativo ali para aquele momento de perturbação daquela pessoa que está sofrendo ali, endemoniada. Mas o que te liberta é a palavra. É a palavra que te liberta. E eu conhecia Jesus. E eu me converti. Eu andava por esse caminho e eu me converti agora para os caminhos de Jesus. E eu comecei a ler, eu comecei a buscar. E eu comecei a mudar a minha vida. Eu comecei a mudar as coisas que eu fazia no passado. Ele foi me transformando, queridos. E eu entendi, conforme está lá em João 15:3. Você já está limpo pela palavra que tenho falado. Aleluia. Então eu não me endemoniei, amém? Eu já estava limpa, aleluia. A palavra do Senhor já tinha me libertado ali, meus irmãos. E eu disse, eita glória. E aí mais à frente chegou um momento que dizia, batismo com o Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Eu não acreditava nisso. Eu dizia, esse povo fica inventando essas línguas, quer ver, eu vou imitar. E eu ficava tentando imitar aquilo, mas não saía nada. Né? Obrigada, Ivanise. E não saía nada. Mas aí eu fui com sede, lembra que eu disse que eu fui com sede? Então naquele momento ali de batismo com o Espírito Santo, a minha oração foi, Senhor, se é real, se és tu, me toca, me toca, me toca, me toca. Meu coração está aberto, eu quero mais, eu quero mais. E quando os irmãos começaram a orar ali em línguas, queridos, a imposição de mão é bíblica, amém? Mas eu não precisei nem recebê-la, porque eu estava com tanta sede, que quando os irmãos começaram a orar, eu comecei a sentir um fogo no dedão do meu pé. Essa foi a minha experiência, não sei a sua. E esse fogo, ele subia pelo meu corpo. Ele chegou na minha garganta, que parecia que a minha língua não cabia dentro da minha boca. E eu precisei abrir a minha boca. E naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Eu não me preocupei se tinha alguém com um paninho atrás de mim. Se alguém... Não me preocupei. Eu só queria Deus, eu só queria Deus, eu só queria Deus. E naquele momento ali eu recebi o repouso do Espírito Santo. E ninguém me segurou. Deus me segurou. Eu não me machuquei. Eu não quebrei a cabeça. Eu estava com meu pai. E eu não queria mais sair dali. Era tão bom estar com ele ali. Eu não queria sair daquele lugar. A gente entende tudo. A gente escuta tudo, a gente sabe tudo o que está acontecendo, mas eu só queria ficar ali, eu só queria ficar ali com ele. De repente eu abri os olhos, eu vi um clarão enorme assim, perto de mim. Uau, que experiência. Mas passou uns dias, como toda experiência, ela acaba. E eu fui para casa. E eu não sei você, se aconteceu isso com você, mas aconteceu comigo. O diabo começa a lançar setas no seu ouvido. E eu falei assim, eu não consigo mais orar assim. Isso não é para mim. Eu era tão pecador, isso não é para mim. Não consigo mais falar. E tinha os cultos, e tinha os moveres. E os irmãos falavam, e eu lá, travada. Aí teve um dia, queridos. Eu trabalhava em uma concessionária de automóveis. E o meu gerente é um homem de Deus. Ele chegou para mim um dia de manhã e disse assim, Sheila, eu estava orando pela essa madrugada e eu tenho um recado de Deus para você. Deus manda te avisar que Ele quer ter um encontro com você, a sós, na sua casa. E eu fiquei pensando naquilo. Passou um tempo, eu estava só em casa. Aí eu lembrei, isso é hoje. E aí eu comecei a louvar, cantar, e eu comecei a sentir aquela doce presença do Espírito Santo. E eu tive medo.
E eu abri os olhos, eu me assustei. Depois eu comecei a chorar. Como é que eu estou com medo de Deus? Isso é Deus, Sheila, para com isso. E eu fiquei muito assim, angustiada. Passou um tempo. Eu estava só em casa de novo. Eu disse, é hoje. É hoje. E comecei a louvar ali, engrandecer o nome do Senhor. E naquele dia, queridos, eu tive a experiência com o Espírito Santo. Como nunca eu tinha visto antes na minha vida. A minha casa ficou de pena, pequena demais para mim e para ele. Foi uma experiência incrível. A primeira de muitas que eu tive, tenho e ainda vou ter com ele. E como é que faz isso, Sheila? Deseje. De todo o seu coração. Ele é uma pessoa e ele quer se comunicar com você. E aí em setembro de 2021 eu cheguei no Verbo da Vida. Uau! Estava bom lá, Sheila? Estava, mas Deus disse, tem uma porção nova para você. Sabe lá, Ezequiel, tem águas mais profundas, Sheila. Vem cá, vou puxar a corda. E eu cheguei nesse lugar aqui, meu irmão. E quando eu cheguei nesse lugar aqui, que eu comecei a ouvir essa palavra ministrada, eu disse, uau! A impressão que eu tinha é que eu nunca tinha lido a minha Bíblia. Porque os irmãos falavam de uma forma que aquilo entrava e eu dizia, meu Deus, o que é isso? E eu quero fazer o rema. E eu fui fazer o rema no ano seguinte. Aleluia. E quando o pastor perguntava assim, Sheila, como é que é o rema? Eu disse, pastor, parece que eu nunca li a minha Bíblia. O que é isso? Esse versículo estava aqui, parece que não estava. Os olhos faz pá, os ouvidos destapa, e você fica maravilhado quando você vê que tem mais, meu irmão, tem mais de Deus para a tua vida, tem mais, tem lugares, tem águas mais profundas que Ele quer te levar, mergulha nelas, não tenha medo, queridos. Eu vim aqui hoje te dizer que o Espírito Santo é tão real quanto o ar que você respira. Aleluia. Eu vim aqui te lembrar que os dons estão disponíveis. Aleluia. Aleluia. Eu vim aqui te lembrar, querido, que as manifestações de Deus é para esta geração. Tem cura disponível. Aleluia. Tem dons de línguas disponível. Tem dons de interpretação de línguas disponíveis. Tem profecias disponíveis. Tem dons de discernimento de espírito. Dons de conhecimento. Tem águas mais profundas para você. Aleluia. E eu vim te lembrar outra coisa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Um grande avivamento está às portas. Deus tem chamado a igreja. Ele tem pressa. Os sinais estão aí para você ver. Só não vê quem não quer. Estão aí, queridos. O relógio do mundo está girando. Aleluia. Israel está se contorcendo de dor, como dores de parto. Jesus está às portas. E o que é que a gente vai fazer até lá? Pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra. Mas só tem ousadia quem recebe o Espírito de Deus. Só cura quem recebe o Espírito de Deus. Por quê, Sheila? Deus escolhe alguns? Não. Ele capacita. E o Espírito de Deus sobre nós nos capacita, nos dá ousadia, intrepidez. Você entende isso, meu irmão? Aleluia, aleluia. Oh, glória. Tem um negócio aqui. Aleluia. Ainda dá tempo. Eu vim te dizer que você tem que consertar o seu altar. Amém? Conserte o seu altar, que é o seu coração. Sacuda as cinzas das suas roupas sujas. Aleluia. Sacuda a cinza das suas roupas sujas. Ponha lenha nova. Se achegue a Deus.
O Senhor diz: clame a mim, e eu mandarei fogo santo para o seu altar. O seu altar é o seu coração. Limpe ele. Tire todo o rancor. Tire todo o ódio, toda a mágoa, toda a mentira. E a lenha, Sheila, é o quê? É a oração. É a consagração. É sair da cama um pouquinho mais cedo, né, pastor? E tá fritando aqui de 6 da manhã. Aleluia. Você pode dizer, é fácil para você vir. Você vem de carro. Eu até subo de carro, eu desço a pé. Aleluia. Meu marido vai trabalhar, eu vou andando. Aleluia. Amém? É leitura da palavra. Essa é a sua lenha. É a sua busca pela santidade. Eu quero que você anote. Eu não vou abrir por conta do nosso tempo, mas anote aí. Efésios 4. Você vai ler isso hoje ou amanhã, do 17 ao 32. Efésios 4, ele nos ensina a que o nosso altar tenha lenha. Ele fala mais ou menos assim, ó. Efésios 4, ele fala como deve ser o procedimento dos filhos da luz. E ele diz, não viva como os gentios vivem, ou seja, não viva como o mundo vive. Ele diz, não endureça o seu coração. Não perca a sensibilidade do Espírito Santo. Ele diz, abandone a sua antiga maneira de viver. Não minta. Não furte. Não dê lugar ao diabo. Está lá em Efésios 4, 17 ao 32. Dá uma passadinha lá. E vai consertando o teu altar. E trazendo lenhas novas. Amém? E em Efésios 4, 30 diz assim. Olha que coisa linda. Não entristeçam. Coloca aí para a gente, por favor. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O irmão Ailton ministrou sobre isso aqui à tarde. Assista se você não estava. Amém? Então não entristeça. Nós somos selados já pelo Espírito Santo para o grande dia. Aleluia. Aleluia. Sem lenha no altar não tem fogo. É só barulho. É só barulho. Barulho não te leva para o céu. O que te leva para o céu é o fogo do Espírito Santo. É a chama queimando dentro de você. Dia e noite. Noite e dia. Paulo, quando ensinava a Timóteo. Eu amo o livro de Timóteo. 2 Timóteo 1:6 diz assim: por essa razão, Paulo falando para Timóteo, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Olha aí o que o pastor ensinou, pela imposição das minhas mãos. Aleluia. Versículo 7 ele diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não tem espírito de covardia. Você tem espírito de poder. Você não tem medo do diabo. O diabo que tem medo de você. Todo dia, quando eu acordo. Meu irmão, eu tenho certeza que ele faz. Ela acordou. Eu digo, é isso aí, acordei. Aleluia. Eu tenho tanto testemunho para te contar, meu irmão. Nessa mesma empresa, eu trabalhando. Eu comecei a orar na minha sala, sozinha. De repente chegou mais um e começou a orar. Chegou mais um e começou a orar. Chegou mais um e começou a orar. Só que eu trabalhava na tesouraria, era um ambiente que não podia entrar todo mundo, né? Um ambiente restrito. E aí eu fui orar, sabe aonde? Na oficina mecânica. E de repente, toda a empresa orava pela manhã. E no dia que eu esquecia de ir, eles iam me buscar. Ô, Sheila, vai ter oração hoje não? Eu digo, eita, vamos lá. Aleluia. E um dia, quando eu cheguei na minha sala, eu trabalhava com uma querida. E eu pedi para ela fazer alguma coisa, e ela foi. E quando ela voltou, a gente mantinha a porta trancada, porque trabalhava com finanças. A minha mesa era aqui, a dela era atrás.
E de repente eu ouvi uma gargalhada e um girar de cadeira. E disse: vou tirar você daqui. Mas quem mantém a chama do Espírito Santo acesa não tem medo de nada, meu irmão. Na mesma hora eu levantei com poder e autoridade de Deus. E disse: pare de palhaçada. Agora, em nome de Jesus, saia. Acabou. Ela levantou chorando. O que foi que aconteceu? O que foi? E nós conversamos ali. Eu ministrei sobre a vida daquela querida. Aleluia. Amém, meus irmãos. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não temos medo de nada. É a consciência de filho. E se você entendeu essa palavra, se você recebeu essa palavra, eu quero que por dentro, você não vai levantar agora, tá? Por dentro. Eu quero que você se levante por dentro, como Elias se levantou lá no Monte Carmelo. Eu não sei se você já leu essa passagem, mas leia, estude sobre isso. Ele levantou com a consciência que ele sabia quem ele era. E Elias disse: eu sou o único que restou dos profetas de Deus. Mas tem 450 profetas de Baal. E Elias desafiou. Desafiou aquele povo todinho. Chamou o povo todinho e desafiou. Ele disse: levantem um altar. Invoquem o Deus de vocês. E eu quero ver se ele manda fogo. E a nossa Bíblia conta que aquele povo fizeram isso. E começaram a orar não, né? A fazer lá as coisas dele lá. Não sei nem como é que chama, invocar. De manhã até meio-dia. E nada acontecia. E a Bíblia diz: passou do meio-dia. E eles começavam a rodar em volta daquela fogueira. Entraram numa espécie de transe. Se cortavam. E nada acontecia. Até que Elias se aproxima. 1 Reis. Vai dar tempo. 1 Reis 18, 31. Coloca aí, eu quero que você leia isso comigo. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler junto com vocês aqui. Então Elias, ele disse: aproximem-se. Ele reparou todo o altar ali, ó. E olha o que é que ele fez. Apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Vai. Com as pedras construiu um altar dedicado a quem? Ao nome do Senhor. E cavou, preste atenção, queridos. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeado 2 seais de semente. Vai. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse, olha o que Elias disse. Olha uma pessoa que tem consciência de quem carrega. Encham de água 4 jarras e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente. Não eram mais 4, agora eram 8 jarras de água. Aleluia. E eles fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez. 4 vezes 4... 16 jarras de águas jogadas ali em cima da lenha. Próximo. A água escorreu em volta do altar e encheu até aquela valeta que tinha sido feita ali. Vai. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se em frente ao altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Próximo. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus e que faz o coração deles se voltar para Ti. Então, aleluia, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, até as pedras,
e o chão, e também secou totalmente a valeta. 16 jarras de água jogadas em cima de madeiras. O fogo de Deus desceu, porque um justo não teve medo dos profetas de Baal. E ele disse: só restou eu, mas eu sou o suficiente, porque eu com Deus, eu com o Espírito Santo, sou o suficiente. Aleluia! Aleluia! De que você tem medo mesmo, querido? Se você já confessou Jesus, se Ele já habita dentro de você, aleluia! Se você já teve a experiência dele habitar sobre você, eu queria que o louvor já viesse para cá, sobre você. Você tem medo de que mesmo? Deus te deu poder, autoridade no nome dEle. É no nome dEle, é no nome dEle, é no nome dEle. Quando você levanta de manhã e o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus. É Jesus que ele vê. A sua voz é como um som, lembra? É como um som. Aleluia. Aleluia. Eu lembrei de um versículo aqui, eu quero terminar com ele. Eu te amo, Pai, de todo o meu coração e com todas as minhas forças. Aleluia. Aleluia, aleluia. 1 Pedro 2, na NVI, por favor. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei de onde você veio, mas eu sei de onde eu vim. Eu sei que o diabo queria me matar. Ele pensou que ia me matar. Mas um dia, Jesus me chamou. E eu ouvi a voz dele. E eu larguei tudo. Tudo. Absolutamente tudo por ele. Pessoas duvidaram. Riram de mim, zombaram de mim. Meus amigos e a minha própria família. Não dura 3 meses, é fogo de palha. Mas quando Jesus te chama e você diz sim para Ele, Ele transforma você por dentro, querido. Ele te transforma a um ponto que se eu contar meu testemunho para você, você vai dizer: mentira, Sheila, você nunca fez isso. Porque eu já contei a algumas pessoas, em particular, elas disseram: você, eu não consigo enxergar. Pois é! O meu pai, o seu pai, ele muda identidade. Decretos de morte rasgados em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você diga: que mulher exagerada, porque você não sabe da minha vida, querido. Você não sabe de onde Ele me tirou, você não sabe de onde Ele me tirou. Mas eu sei. Ele me deu roupas novas, sapatos novos, um anel de autoridade, me chamou de filha, habitou dentro de mim, veio sobre mim e disse: tem fogo, Sheila, tem fogo nos teus pés, tem fogo nas suas mãos. Onde você tocar, abençoado será. Onde você tocar, abençoado será. E assim foi com você. Assim foi com você.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do seu amor. Aleluia. Me forjou, queridos. Me colocou de frente a frente, queridos, em lugares que eu nunca pensei que eu pudesse entrar e chegar, meus irmãos. Eu não estou falando de riqueza e de grandezas. Eu estou falando de lugares improváveis, onde uma mulher improvável entrou naquele lugar, meu irmão, e existia ali um terreiro de Umbanda, e ele foi desfeito pela glória de Deus. E com uma semana estávamos lá com uma célula de oração. Aleluia, aleluia. Pastor, Deus me levou, pastor, em alguns bairros aqui de Gravatá. Aleluia, não porque eu era alguém importante, mas porque Ele confiou em mim. E eu disse, eu não tenho medo, eu vou. E eu subi em lugares, meus irmãos, onde tinha boca de fumo, onde tinha gente armado, e disseram, tu não vai entrar lá. E eu disse, se meu Deus mandar, eu entro. E eu entrei naqueles lugares, e muitos foram convertidos para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Tem ainda amigos, queridos, que saiu daqueles lugares, que são obreiros hoje na Igreja Assembleia de Deus. Meu coração se alegra quando eu abro o meu Facebook e meu Instagram, e eu vejo aquele homem que antes andava com pistola, que antes amava com boca de fumo, usando droga. Hoje ele prega a palavra do Senhor, ele canta para a glória de Deus. Ah, não tenha medo. Não tenha medo. Jovens, cadê vocês? Não tenha medo. Simplesmente prega. 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 Abre a tua boca. Prega. Você tem uma arma. Qual é, Sheila? É a palavra. 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 Disseram para mim e para o meu marido, vocês são doidos. O que é que vocês estão fazendo num bairro daquele 2 da manhã com um traficante dentro do carro? Aleluia. Deus não via um traficante. Deus via um homem cheio da unção e do Espírito Santo. Aleluia. Vamos cantar, Bruninha. Fica de pé, meu irmão. Aleluia. 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 Se você conhece esse Deus e é cheio do Espírito Santo, glorifique o nome dele. Glorifique. Bruninha, dá para cantar aquela canção que a gente combinou? Dá? Isso. É essa mesmo, Bruninha. Aleluia. Vai lá, queridos. Eu subirei ao monte. Levante o seu altar essa noite, nesse Monte Santo. E então eu clamarei. Ao Deus que me responde. Aleluia. Aleluia. Ali adorarei. Derrubem os altares. Baal caiu. E os ídolos ao chão. Diante o fogo santo, os deuses cairão, os deuses cairão. Caia fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Caia fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Amém. Se você é batizado com o Espírito Santo, ora um pouco em línguas agora, amém? Levante um altar em línguas. Sheila, não sou, vai ser agora.
Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. Vai ser agora. Lembra, eu não precisei de imposição de mãos. Eu só desejei de todo o meu coração. Baixa os instrumentos um pouquinho. Baixa um pouquinho os instrumentos aí, baixa. Eu quero ouvir o som de adorador. Vai, línguas, fogo. Esse é o som do avivamento. Sheila, eu oro, mas como você, eu fiquei com vergonha. Seja cheio agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. Receba o renovo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o renovo. Fogo santo. Línguas novas. Ei, enquanto você ora, cura se manifesta em nosso meio.